Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Opa, e aí, como estamos? Tá na hora da gente sintonizar, né? Hoje é quinta-feira, dia 10 de abril de 2025. Saudações a você, saudações a nós, saudações a todo mundo. Vamos nos juntar agora nesse nosso cultivo diário e coletivo por um mundo melhor e mais justo. Esse é o nosso Bem Viver, um encontro para semear conhecimento, colher saúde e espalhar direitos. Eu sou o Daniel Lamire e com toda a equipe do Brasil de Fato, temos a alegria de estar contigo em mais esse dia. Então vem agora aqui com a gente já para começar com as manchetes do dia. Quase 10 anos depois, pescadoras e pescadores afetados por lama tóxica da Samarco ainda sentem impacto da tragédia. Em sessão que homenageia a ATL na Câmara, indígenas cobram freio à violência. Conversa Bem Viver. Poeta Caio Menezes diz que universidades rurais não podem ser um caminho para o agronegócio. Relatório aponta que mulheres negras receberam quase 50% a menos que homens não negros em 2024. Bem, será que a gente para por aí? Para não, viu? Essa é só a prévia. Agora vamos ouvir o Bem Viver completão, que está só começando. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Bom, já de início a gente destaca a situação de pescadoras e pescadores artesanais. Há quase 10 anos, eles e elas perderam tudo por conta de uma tragédia que não causaram. O cenário no local é de barco encostado no quintal, peixe que não volta, terra que já não produz. Essa é a realidade. O grupo faz parte da população diretamente atingida pela lama tóxica da barragem de Fundão, da mineradora Samarco. Ou seja, estamos falando do crime cometido em 5 de novembro de 2015 em Minas Gerais. O caso resultou diretamente em 19 mortes e um impacto ambiental gigantesco. Foram despejados 44 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro na bacia do Rio Doce. Poucos meses depois do ocorrido, a lama chegou até o estado do Espírito Santo e seguiu para o mar. Hoje, na cidade de São Mateus, no Espírito Santo, a pesca artesanal virou lembrança. A vida ribeirinha foi desfeita. O que se vê é abandono. E não é só o sustento. A água contaminada também levou a saúde, a dignidade, os sonhos de muitas pessoas. Por um lado, as empresas continuam como agentes principais na destruição de comunidades pesqueiras do Brasil. Por outro, as indenizações não chegam para todo mundo e a reparação parece um favor, não um direito. Vamos conferir na reportagem de Carolina Batailler. Depois de uma vida dedicada à pesca, Jerônimo Nunes Coutinho lamenta ao ver o que restou do seu barco. O que antes era um meio de sustentar a família, agora está encostado num tronco de árvore no quintal da pequena propriedade rural onde vive, em São Mateus, no Espírito Santo. Dá vontade de chorar. Esse barco eu pescava e a faculdade da minha filha consegui pagar. Hoje só existe o restos mortais. Não tem nem força para trabalhar. É triste demais. Jerônimo é uma das pessoas que teve a vida impactada pelo rompimento da barragem do Fundão, da mineradora Samarco, no município de Mariana, em novembro de 2015. O crime ambiental matou 19 pessoas e despejou 44 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro na bacia do Rio Doce. Poucos meses depois, a lama chegou até o Espírito Santo e seguiu para o mar, como relembra o pescador Aldeci Sena. Em janeiro, na primeira lua de 2016, aí ele chegou já em nosso município de São Mateus, já está dentro dos manguezais. Na hora que ela chegou, já chegou assim, com sangue, aquele coisa vermelhão, já entrou.
Os peixes que é de loca, de pedra, já foi, aqui na hora que foi chegando aquilo, escorreu para dentro da loca, aí ali foi matando tudo. Assim como Sena, Jerônimo Coutinho conta que quase 10 anos depois do rompimento da barragem, os pescadores de São Mateus ainda sentem os impactos da tragédia. Deu uma parada de morrer os peixes, mas quando a chuva vem, aquele rejeito que está por cima da terra mistura com a água, aí morrem os peixes, morrem os animais e a gente vai naquele clamor. Um novo relatório lançado nesta semana indica que empresas privadas, como a Samarco, são os principais agentes causadores de conflitos em comunidades pesqueiras no Brasil. O documento foi organizado pelo CPP, que é o Conselho Pastoral dos Pescadores e Pescadoras. A pesquisa, realizada em 16 estados brasileiros, revela que mais de 77% dos conflitos nesses territórios são causados por corporações que atuam em diversas áreas. O estudo ressalta que os casos de contaminação das águas, por exemplo, estão vinculados não só à mineração, mas também ao setor de energia, transporte e ao agronegócio. O crime da Samarco é mencionado como um caso de destaque nos testemunhos dos pescadores entrevistados pela CPP. Em São Mateus, onde vive Jerônimo Coutinho, a tragédia moldou o cotidiano das comunidades. Acabou com tudo, não existe mais nada. E o rio deserto, o mangue está chegando agora, as abelhas não existem. É desse jeito, dá vontade de chorar. Hoje, Coutinho não pesca mais e vive com a ajuda da família. E o caso dele não é isolado. Pesquisadores do Instituto de Pesca de São Paulo constataram que quase metade dos pescadores do Espírito Santo tiveram que abandonar a atividade. O trabalho foi realizado em parceria com a UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, e publicado em 2024 na revista internacional Ocean and Coastal Research. Ao todo, foram ouvidos 441 pescadores artesanais, e 96% deles informaram ter sofrido impactos do rompimento da barragem. Aldeci Sena, que atualmente trabalha como funcionário na Prefeitura de São Mateus, reforça que as consequências não são apenas econômicas. Impactou nós na saúde também, porque o lençol freático aqui nessa ilha é muito baixo, então a água foi também poluída e o pessoal usava e acabando afetando a saúde. Entre os danos à saúde, os pescadores relatam aumento nos casos de depressão e de câncer, doença que vitimou um irmão e uma irmã de Aldeci. Adilson de Sena morreu em 2024 e Maria das Graças de Sena faleceu no início de 2025. Além disso, a lama matou peixes e animais. A diminuição de pescado é o impacto mais observado pelas comunidades, aparecendo em 77% dos relatos. Sena lembra que, em São Mateus, a chegada da lama tóxica afetou o mangue, os rios e o mar de forma devastadora. Começou a morrer os manguezais e as espécies começaram a morrer, que é o caranguejo, é o peixe, né? O siri, é o camarão da água doce. Além de pescar, Coutinho produzia alimentos orgânicos, como frutas e hortaliças, e criava animais para vender na feira. Mas o impacto ambiental do vazamento da lama tóxica foi tamanho que animais como porcos e vacas que beberam a água contaminada morreram. Quando a maré enche, a água vem e tem aquelas tipo bacia no terreno, né? Acumulou a água e os animais beberam aquela água, morreram todos. E até hoje não fui indenizado. Por lá, até as abelhas desapareceram. De um rio antes farto, restou uma água avermelhada. Apesar de tudo, ao menos um alento. Coutinho relata que os caranguejos voltaram a aparecer no mangue. Ele é muito resistente, né? O caranguejo é muito resistente. Ele está voltando aos poucos, mas na verdade, eu não como, não pego e não levo para ninguém comer, porque contaminado, que eu não quero para mim, não quero para os outros. Na conversa com a reportagem, Sena e Coutinho informaram que nem todas as pessoas afetadas pelo crime ambiental foram indenizadas. Segundo a Samarco, São Mateus aderiu ao Acordo de Reparação da Bacia do Rio Doce, que prevê o repasse de R$ 197 milhões para o município. Em nota, a empresa afirmou que a opção de aderir ao programa indenizatório definitivo é voltada à população em geral, conforme critérios de elegibilidade previstos no acordo. Segundo a companhia, agricultores familiares e pescadores profissionais que forem elegíveis também poderão ingressar na plataforma específica para esse público. A mineradora informou que essa plataforma foi aberta no dia 5 de abril, com prazo de 60 dias para o ingresso dos interessados. Ainda conforme a empresa, o atendimento psicossocial não é tratado de forma específica no acordo, mas há equipes disponíveis para orientar as comunidades. Segundo a nota, isso é possível em caso de necessidade de indicação de atendimento especializado.
Por fim, a Samarco informou que no campo socioeconômico há atendimento às comunidades quilombolas de Sapé do Norte, em São Mateus e Conceição da Barra. O texto destaca que desde 11 de março está em curso a coleta de assinaturas do termo de quitação para o recebimento retroativo do auxílio financeiro emergencial. Esse auxílio, mencionado pela empresa, é realizado com base na lista validada pelos Ministérios da Igualdade Racial e do Desenvolvimento Agrário. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Batayer. Vale destacar que a pressão de povos e comunidades contra grandes empreendimentos pelo país nunca foi à toa. Ela faz parte de uma luta secular por sobrevivência e contra as diversas formas de violência que, infelizmente, persistem. Cabe a toda a sociedade entender que a ameaça às vidas é a situação mais extrema, mas outras violências estão associadas. A tentativa de silenciamento das pautas e reivindicações dos povos e comunidades, por exemplo, é uma delas. Agora vamos repercutir um exemplo da luta dos povos originários para não silenciar diante de injustiças. A gente destaca que centenas de indígenas participaram de uma sessão na Câmara dos Deputados nesta semana. O coletivo cobrou um freio nos casos de violência que atingem os povos originários, alvo histórico de conflitos de terra. A atividade foi feita na terça e faz parte da programação do ATL, Acampamento Terra Livre 2025, em Brasília. Essa é a maior mobilização indígena do país e as atividades seguem até amanhã, sexta, dia 11. A sessão foi marcada por cantos e outras manifestações culturais para cobrar direitos dos povos originários. A pauta principal é a demarcação dos territórios tradicionais, mas ela vai além, como cobrar medidas contra os casos de violência. A ação foi conduzida por lideranças da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e deputadas federais. Vamos saber mais na reportagem de Cristiane Sampaio e locução de Douglas Matos. Foi entre cantos étnicos e outras manifestações culturais que centenas de indígenas se reuniram com diferentes autoridades no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília para reforçar o coro em prol das demandas do segmento e celebrar a importância do ATL, o Acampamento Terra Livre, que desde domingo realiza a sua edição de número 21 na capital federal. Numa sessão marcada pela pluralidade de vozes e cores, ganharam relevo os já conhecidos apelos pelas demarcações de territórios tradicionais, além de cobranças por um freio nos casos de violência que atingem os povos do segmento, alvo histórico de conflitos por terra no país. A programação foi conduzida por lideranças da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em associação com as deputadas Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, e Juliana Cardoso, do PT de São Paulo. Dina Mantuchá, da APIB, afirmou que, diante de todas as dificuldades, os povos indígenas continuarão resistindo. A violência impera dentro dos territórios indígenas. Nós temos fatos ocorrendo nesse exato momento no território Pataxó, de Barra Velha, de Cumuruxatiba, do Pé do Monte e outras áreas que estão sob ataque, né? E nós sabemos quem são os mandantes, nós sabemos quais são as forças contrárias. De igual forma, os Guarani Kaiowá. E essa violência ela se estende por todo o território nacional. Essa mesma casa, hoje, está articulando e mobilizando proposituras de PECs e PLs que afrontam os direitos constitucionais dos povos indígenas, direitos fundamentais dos povos indígenas. E nesses 20 anos de APIB, nesse 21º acampamento Terra Livre, nós temos feito a luta e a resistência na defesa do direito dos povos indígenas e quero reafirmar aqui, para todos os deputados, para todas as lideranças indígenas, né, e para todos os ministros, né, para o Executivo, Legislativo e também para o Judiciário. Nós vamos seguir resistindo. A sessão foi ilustrada com fotos exibidas num telão de lideranças indígenas que tombaram na luta política por direitos do segmento. Entre os nomes lembrados figuraram os rostos de Galdino Pataxó, Paulino Guajajara, Nega Pataxó, Vitor Brás e Nandesi Estela. Marciele Ayape Tupari veio de Rondônia para se engajar no acampamento Terra Livre. Quando a gente fala sobre celebrar os 20 anos da APIB, a gente nunca pode esquecer que quem fez parte dessa construção para ela chegar onde ela está hoje são inclusive essas lideranças que infelizmente tombaram nesse meio do caminho, né, e que morreram realmente na luta. Né? A gente tem, por exemplo, também
exemplo de lideranças que passaram no telão, que são da nossa região da Amazônia e que foram assassinadas justamente porque elas estavam defendendo seus territórios. Então, todas essas lideranças que passaram aí no telão, elas trazem essa trajetória de luta, que é a defesa do seu território, a defesa da vida do seu povo, a defesa da floresta. Então, é a nossa inspiração. A temática da violência contra os povos tradicionais foi lembrada pela ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo. Já a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, hoje licenciada da coordenação executiva da APIB, exaltou a amplitude adquirida pelo ATL ao longo do tempo. Essa grande mobilização que já se tornou a maior assembleia dos povos indígenas do Brasil, mas também a maior mobilização indígena do mundo. E que desta grande mobilização originou a bancada do COCA e também o Ministério dos Povos Indígenas. A sessão em homenagem ao ATL também foi palco de anúncio de novos projetos de lei de interesse dos indígenas. A deputada Célia Chacriabá apresentou 4 propostas. A primeira é o PL 1527/25, batizado de Lei contra a Violência Obstétrica a Mulheres Indígenas. Foi protocolado ainda o PL 1528, também de 2025, que, segundo a deputada, constitui uma espécie de seguro climático, porque prevê a inclusão de agricultores familiares indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e pescadores artesanais entre os beneficiários do Garantia Safra, um programa que dá assistência a camponeses em situações de estiagem ou prejuízos causados por enchentes. A terceira proposta de Chacriabá é o PL 1529/2025, que cria incentivos à comercialização de produtos indígenas. Por fim, a deputada apresentou o PL 1530/2025, que prevê incentivos fiscais à agroecologia por meio da criação de um fundo de apoio à atividade. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos. Bom, a gente sabe o perfil das pessoas que causam essas violências aos povos originários, né? E é uma realidade que, nua e crua, ela é muito, mas muito diferente daquela fantasia criada por propagandas no horário nobre da TV. O Brasil de Fato te apresenta lideranças do movimento popular. Olá, meu nome é Claudomiro de Almeida Cortes, sou nascido e criado aqui na Chapada dos Veadeiros. Sou filho de garimpeiro e agricultor da agricultura familiar. Sou um dos fundadores da Associação Cerrado de Pé, que é uma associação de coletores de semente de espécie nativa do Cerrado aqui na Chapada dos Veadeiros, com 240 famílias de coletores. 77% dos coletores são mulheres. Além de sermos coletores de sementes, nós também trabalhamos com a restauração ecológica do Cerrado, buscando justiça climática e social, segurança alimentar, com geração de emprego e renda e dignidade, buscando empoderamento das comunidades, com a coleta de semente e mantendo o Cerrado de pé. E criamos uma meta de coletar e plantar sementes na mesma quantidade de estrelas no céu. Programa Bem Viver. E aí, você acha que vamos nos cansar? Nem um pouco. Não cansamos nunca de dizer que é um prazer ter você aqui com a gente acompanhando o nosso Bem Viver. Essa sintonia nos enche de alegria e queremos te deixar ainda mais conectado e conectada com o que realmente importa. Já pensou em receber as principais notícias do Brasil de Fato direto no seu e-mail? É simples e rápido. Basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. Assim você fica sempre bem informado e informada sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. É hora da conversa e dessa vez o nosso convidado traz poesias inspiradas na natureza e em sua terra. Quem conduz a prosa é ele, Lucas Salum. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. No Pajeú, quem não é poeta é louco, e quem é louco faz poesia. É com esse dito popular que a gente dá início a uma boa prosa para falar de sertão, arte, natureza e política. Se prepare para se deitar no ponto onde todas essas coisas se encontram e para chegar lá e todo mundo ficar bem à vontade. Quem conversa Bem Viver hoje é o escritor e professor Caio Menezes, ele que nasceu em São José do Egito, em Pernambuco, adivinha, no sertão do Pajeú, e desde 2015 ele leciona na Universidade Federal do Piauí, no campus de Bom Jesus. Ele que é doutor em agroecologia, mas é formado em engenharia de pesca e recentemente publicou o seu livro de poesia Política da Natureza, pois aí que está o nosso ponto de encontro. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes, deixa eu te cumprimentar, Caio. Maravilha ter você aqui com a gente, amigo. Obrigado demais pela disponibilidade para achar um tempinho para falar com a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Muito obrigado, Lucas. Eu fico muito lisonjeado com o convite de vocês. Participar de uma prosa com o Brasil de Fato muito importante, porque também reafirma a nossa posição na construção da sociedade que a gente acredita. E quando o assunto é sobre política, natureza, poesia e sertão, aí deixa a gente mais inspirado para poder dizer o que está sentindo e pensando nesse coração pajéuzeiro. Muito obrigado pelo convite. A alegria é toda nossa, Caio. Então, para começar esse papo, já inspirado bastante nessa tua abertura, nessa tua introdução, eu queria que tu explicasse um pouco para a gente desse dito popular que eu usei aqui para abrir o nosso programa, que inclusive está no prefácio, na introdução do seu livro, no Pajeú, quem não é poeta é louco, e quem é louco faz poesia. Explica de onde que surgiu esse dito popular, dá para saber quem foi ou ele foi surgindo de boca a boca? Os pajéuzeiros, Lucas, eles e elas dizem essa frase há muito tempo. Eu não posso confirmar a autoria, mas eu posso dizer que essa frase ela se democratizou, se espalhou no nosso seio, né, no nosso território, muito a partir do cantador, do poeta Zeto. Zeto dizia muito essa frase: no Pajeú, quem não é poeta é louco, e quem é louco faz poesia. São José do Egito, a minha cidade, Lucas, tentando te explicar um pouco aí, né, o uso desse termo. Tem pessoas que a gente facilmente categorizaria como loucos, né? Loucos do pensamento, pessoas que vivem no que hoje a gente chama, né, de situação de rua, porque não conseguiram ali um diagnóstico e, enfim, foram viver nas ruas, mas pessoas de uma inteligência maravilhosa, que convivem até hoje, conviveram há muitas gerações e convivem até hoje muito bem com a sociedade, né? Assim, são parte muito especial da sociedade. Eu posso te dizer que uma parte significativa da nossa filosofia vem dos loucos, dos doidos, né? Que, independente da forma como vivam, expressam na sua oralidade uma sabedoria que resume muito bem o entendimento do nosso território. E é claro que essas pessoas conviveram muito com os poetas, que também tem um pouco de doido, né? E essa convivência toda, eu acho que fez surgir esse dito popular, essa mistura de loucura com poesia, e dá certo demais. Porque em São José do Egito, Lucas, e eu posso até dizer que em todo o Pajeú, a poesia está espalhada na rua, está nas comunidades rurais,
está no cotidiano, está no trabalho, na escola, está estampada na camisa, está pintada na parede. A poesia está em todos os lugares, né? Tem uma passagem curiosa de um desses doidos de São José do Egito, chamado Bill Doido, né? Que havia chegado um outro doido em São José do Egito e, no jeito simples de dizer, né? Estava dando muito trabalho, bebendo muito, né? E causando ali algum nível de estresse em praça pública. E Bill Doido chegou perto dele e disse: olha, cuidado, que para ser doido em São José tem que ter juízo. Essa coisa dessa loucura especial, dessa loucura do sentimento, dessa loucura do pensamento, né? Quando Bill Doido morreu, eu era criança, e Bill Doido foi velado em praça pública. Foi a única pessoa que eu vi em São José do Egito sendo velada assim, pelo respeito que as pessoas têm por quem tem o pensamento e o sentimento transviado, que capta a energia do pensamento e do sentimento de um outro lugar e coloca pra gente no cotidiano. Poxa, que lindo, Caio. Muito emocionante te ouvir dessa descrição que eu ainda não tive o prazer de conhecer o Pajeú, mas pode ter certeza que não vai demorar muito e acho que depois dessa conversa, de repente eu já vou sair até de passagem comprada para me estabelecer um pouquinho, vou pedir aí uma morada sua para passar um final de semana estendida aí na casa da sua família, até para beber um pouquinho dessa água e ver se eu fico um pouco mais louco, um pouco mais poeta. Mas eu até estava pensando um pouquinho e te ouvindo falar, fiquei até com essa provocação. Não sei se necessariamente é a água do sertão do Pajeú que faz as pessoas terem essa sabedoria, essa inspiração. Talvez tenha mais a ver com a agricultura, com a agroecologia, com essa forma de lidar com a terra. Eu acho que é por aí que as coisas começam a se conectar mais, né, Caio? Você fez uma pergunta muito boa, Lucas, e nos leva para um outro mito que existe na nossa região, que diz que uma certa feita, os cantadores de viola eram perseguidos pela coroa portuguesa, porque cantavam a liberdade através dos seus versos, e se sentindo ameaçados, cercados pelas pessoas que naquele momento representavam esse poder hostil, tiveram que enterrar as suas violas. E enterraram as 3 violas no leito do rio Pajeú. E aí reza a lenda que aquelas violas encantaram o solo, encantaram a água, e aí toda a água que desce pelo rio Pajeú e é consumida pelos seus habitantes transforma dentro da gente essa capacidade de poesia. E aí isso se conecta perfeitamente com esse elemento que você trouxe da poesia ter essa relação com a vida camponesa. Se a gente olhar no processo histórico, a formação da nossa sociedade, da invasão portuguesa, né? E da ocupação desse território sertanejo à época para a criação de gado, você vai ver nos registros mais antigos, tem um livro, por exemplo, de Silvio Romero, de 1888, que vai dizer que as pessoas que entraram com o gado para estabelecer as fazendas, já entraram fazendo versos. Porque, segundo, né, os autores que se debruçam na temática, essas pessoas vinham da Península Ibérica, que foi colonizada pelos mouros durante 700 anos, e essa influência árabe dos trovadores, do aboio, da roupa de couro, né? Isso veio para cá, o uso da rabeca, o uso do pandeiro, veio para cá, e as populações que adentraram para essa região semiárida para trabalhar nessas fazendas eram pessoas que já tinham da oralidade, da palavra rimada. É claro que isso vai se misturar, né? A população que veio da Península Ibérica com a população que veio de África e com os povos indígenas. E aí a gente vai ver que essa poesia que começa cantando gado, passa a cantar a estiagem, o abandono político da região. Depois, numa outra geração, passa a decantar a beleza da caatinga, a saudade das pessoas que foram embora das suas comunidades rurais para ir viver em São Paulo, em Rio de Janeiro, na época da industrialização brasileira, né? E dessa substituição do centro econômico para o Sudeste, mas sempre fazendo essa relação que você disse, Lucas, da poesia da nossa região ser muito camponesa. Câmara Cascudo escreveu um livro chamado Vaqueiros e Cantadores. Ele vai dizer, lá no meio do século passado, que existia no Nordeste brasileiro mais ou menos 5.000 poetas espalhados.
né, por todos os estados. E esses poetas e essas poetisas, essas poetas, são da zona rural, a grande maioria. Ainda hoje, se você for em São José do Egito, por exemplo, na cidade você vai encontrar muitos poetas, mas se você for na zona rural, você vai encontrar uma infinidade, uma diversidade de poesia que decanta o trabalho, que decanta a agricultura, que faz o verso para plantar, que faz o verso para colher, faz o verso quando chove, faz o verso quando falta a chuva. Parece que a poesia é um jeito de entender o mundo, né? E aí, para mim, profundamente, eu acho que não dá para pensar o Pajeú, pensar esses territórios do semiárido brasileiro sem a poesia. A literatura de cordel foi o nosso primeiro meio de comunicação da escrita, a cantoria de viola foi o nosso primeiro meio de comunicação da oralidade, a poesia de bancada é uma forma que as pessoas e esses camponeses, inclusive essas camponesas, utilizam para dizer o mundo da forma que veem, e eu acho que a gente tem um verdadeiro tratado filosófico. Se a gente quiser entender como é que as pessoas do Pajeú pensam, é só ler a poesia, né? Porque esses e essas poetas, para além de descrever tão bem a nossa realidade, foram constituindo ali, na verdade, os valores que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Então, é muito bonito viver em um lugar assim, isso me inspira demais. Eu sou da 4ª geração de poetas, o meu bisavô, para você ter ideia, era um camponês que no ano de 1953 escreveu uma carta para Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, denunciando que tinha perdido as suas terras para a expansão do algodão, do ciclo econômico do algodão, para um coronel da nossa região, em versos. Ele escreveu um poema para denunciar que tinha sido desterritorializado. Getúlio Vargas responde essa carta meses depois. No ano seguinte, ele vai a óbito, e a gente sabe como foi, está escrito aí nos livros de história, mas isso demonstra também uma outra dimensão da nossa poesia, Lucas, que é a luta. Os camponeses e as camponesas sempre denunciaram, através da poesia, a sua realidade, o seu contexto social. Poxa, Caio, que história, hein? Agora estamos à espera, então, do senhor mandar uma carta para o presidente Lula aí também, reivindicando alguma coisa, enfim, né? Eu acho que, né, para manter a tradição familiar aí de conversar com presidentes via poesia, cabe ao senhor, então, dar continuidade a esse legado familiar. Mas falando sério, Caio, quero aproveitar o final da tua resposta para trazer, enfim, o teu título, a tua publicação, o teu livro de poesia Política da Natureza, que acaba falando diretamente com isso. Acho que relaciona muito dessa agricultura com a poesia, com o direito à terra, com essas questões que às vezes a gente tenta separar, mas inevitavelmente elas acabam se esbarrando. E o Movimento Sem Terra, o MST, eu acho que são precursores em mostrar como não se faz luta sem festa, sem viola na mão, enxada de uma mão e viola em outra. Eu acho que é por aí um pouco para entender o título do teu livro, mas eu queria que você explicasse melhor para a gente como essas coisas se encontram, aonde que a política e a natureza se esbarram e ou se separam mais, hein, Caio? Ô Lucas, você citou o MST e, de fato, né, o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais sem terra deu uma grande contribuição para o nosso país ao perceber que, né, e praticar a pedagogia de que a luta pela terra também é a luta pela cultura. E a mística da luta pela terra, realmente, do MST, não existe sem estar abraçada com a arte do povo, com a arte que faz pulsar o modo de vida do território. Você voltar para a terra, você conquistar a terra, você conquistar o seu jeito de estar na terra. E ninguém está na terra sem cultura popular. Se a gente for ver as principais manifestações da cultura popular brasileira, hoje tão grandiosa e se espalhou pelo mundo inteiro, mas tem o pé na roça, né? Se a gente olhar para as festas juninas, para o baião, para o cavalo marinho, para o coco, para o maracatu, para o São Gonçalo, para os folguedos, todas essas expressões que vão depois, né, se desdobrar nas grandes manifestações da nossa cultura popular, são festas camponesas, né? E é claro que isso me inspira demais também na construção da ideia do meu livro, porque o povo camponês é um povo que
mesmo tendo que lutar contra o sistema, e sobretudo se tratando do povo do semiárido, tendo sido abandonado pelo Estado e adquirido uma forma de resiliência com o clima semiárido muito grande, também é um povo de beleza, também é um povo de luta, de resistência e de poesia. E no meu livro, Lucas, eu acho que eu fui muito inspirado por esses poetas, sobretudo um poeta chamado Cancão, de São José do Egito, João Batista de Siqueira, um camponês, depois foi viver em São José do Egito, Manuel Filó, também um camponês, Pinto do Monteiro, camponês, todos camponeses que escreveram a poesia da sua terra, e a gente, quando é criança, a gente convive com isso, Lucas. Isso vai entrando ali no nosso bloco existencial, né, no nosso âmago, de um jeito muito forte. E aí, quando eu conheço o movimento agroecológico, eu já escrevia poesia. E aí, a agroecologia, ela foi visitar essa minha poesia. E aí, a poesia começou a sair muito inspirada também por esse movimento, né? Então, eu posso dizer que hoje, quando eu parto para o papel, com a caneta na mão, vai ali comigo muita coisa. Vai a minha identidade pajauzeira, vai as minhas referências poéticas, João Paraibano, cantador de viola incrível, Sebastião Dias, Valdir Telles, vão ali comigo também, mas a luta pela terra do MST, a luta por uma outra sociedade camponesa, muito capitaneada aí pelo movimento agroecológico, também vão comigo, né? A luta das mulheres, a luta pela reforma agrária, a luta pela segurança alimentar, pela diversidade cultural. A nossa poesia ela é muito descritiva, Lucas. Existem muitos tipos de poesia. Inclusive, ela não é só escrita e nem é só cantada, ela é pintada, ela é dançada, ela é sentida, né? A nossa poesia ela é muito do descrever. E eu busco descrever nos textos que ouso, né, buscar escrever essa vida camponesa, essa mesa que ainda celebra valores que estão ficando, infelizmente, cada vez mais raros na nossa sociedade. A reciprocidade, o cuidado com a outra pessoa, a vida em comunidade, o entendimento de que nós somos natureza, de que nós não estamos na natureza, nós somos natureza. E por sermos natureza, temos que sê-la, por isso convivemos. E daí vem o grande princípio que também habita muito a minha poesia, da convivência com o semiárido, que foi trazido muito bem pela articulação semiárido, a ASA, que é responsável aí pela construção de mais de 1 milhão de cisternas de captação de água de chuva. Isso me inspira demais, Lucas, demais. Bonito demais. Ei, Caio, nosso tempo está chegando ao fim e eu ainda quero que o senhor traga aí para a gente uma poesia aí para dar um gostinho, para todo mundo saber um pouquinho mais desse livro e, claro, divulgar como que a gente pode ter acesso a essa obra, para te seguir nas redes sociais e também ter acesso ao livro físico. Mas eu só queria uma palavrinha sua, bem rapidinha, 2 minutinhos, para falar sobre a educação no interior, a educação para os camponeses, porque você é formado na Universidade Federal Rural de Pernambuco e hoje é professor, no caso no Piauí, na Universidade Federal do Piauí, mas também é um campus no interior do nosso país, e é algo tão importante isso, né, que a gente consiga levar esse ensino de qualidade público para todas as regiões do nosso país. Então eu queria te ouvir uma palavrinha, você que é fruto, resultado e também alimentador, semeador dessa política, queria te ouvir um pouquinho qual que é a importância da gente também ter essa Universidade Federal regionalizada no nosso país. Ô Lucas, deixa eu só te dizer uma novidade, que essa semana eu estou celebrando a minha redistribuição da Universidade Federal do Piauí para a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, hoje eu já sou professor da Rural de Pernambuco, que é a universidade que me formou. E essa sua pergunta é muito especial e eu poderia passar muito tempo falando sobre isso. Mas só para resumir, eu vou dizer que me formei em Serra Talhada, no sertão do Pajeú, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, uma universidade que foi criada em 2006.2, no ano de 2006, numa época que no Brasil, para estudar, você ou tinha que ser de uma família abastarda que tem condições de mandar o filho ou a filha para a capital, que era só e existiam as universidades, ou então pessoas que tinham muita cultura do estudo. E aí eu costumo dizer que a universidade foi me buscar em Serra Talhada, né? Eu estava em São José do Egito e a universidade foi para 100 quilômetros de mim. Me formei e virei professor
em Bom Jesus, no sul do Piauí, numa universidade também criada em 2006, a 700 quilômetros da capital, Teresina. Eu lembro quando cheguei para dar o meu primeiro dia de aula em Bom Jesus, no ano de 2015, e de lá para cá, nesses 10 anos, de perguntar para os estudantes quem aqui é filho ou filha, neto ou neta de agricultor familiar. E 80% dos meus alunos vêm da origem rural. E aí você pensar, Lucas, que a universidade, além de ter se expandido, que é uma grande transformação que a gente fez no nosso país, está dando a oportunidade para filhos e filhas da zona rural brasileira, da agricultura familiar camponesa, poder adquirir mais conhecimento para voltar mais fortalecido para a sua comunidade, isso é uma coisa realmente impressionante. Nós precisamos dar, só para encerrar, Lucas, que é uma coisa muito importante, mas nós precisamos dar um passo mais adiante, que é o quê? O que deve ser ensinado nas universidades, isso já está acontecendo, mas a gente precisa avançar mais. O que precisa ser ensinado nas universidades tem que ser a partir do conhecimento de cada território. E os saberes populares dos camponeses e das camponesas têm que ser reconhecidos como fundamentais para pensar o desenvolvimento de seus lugares, para que a gente também não caia nessa armadilha de achar que o ensino superior é um caminho para acessar o conhecimento do agronegócio. Não pode ser isso. A universidade tem que fortalecer a volta ao campo, tem que fortalecer a reforma agrária, que a gente estava conversando, que não é só a distribuição de terras, é mais do que isso. E uma das camadas mais importantes da reforma agrária é o estudo. E o estudo libertador, o estudo transformador, o estudo paulo-freireano, a educação contextualizada. É nisso que eu acredito. Agora estou na rural de Pernambuco e vou continuar com essa pedagogia da transformação, muito a partir do diálogo dos saberes populares, com o que a gente vai acumulando com a boa ciência, né? Eu acho que esse diálogo é muito potente e fazer parte disso é muito especial. Nesses 10 anos eu dialoguei com quebradeiras de coco babaçu, com indígenas, com povos quilombolas, com ribeirinhos, com comunidades camponesas, e os saberes dessas pessoas eu fiz questão de trazer para a sala de aula um esmero, com um respeito muito grande, para que a estudantada também pudesse saber que dentro da universidade também é o lugar do saber que é construído no território. Desculpe se me alonguei. Se alongou, mas trouxe conhecimento à beça, não tinha como te cortar. Tá certíssimo, Caio. Tá aí, então, inclusive, um mote para essa carta para enviar para o presidente Lula, uma belíssima reivindicação, nada mais do que justa e urgente para a educação e para o meio rural brasileiro. Caio, agora sim, para fechar nossa entrevista, por favor, nos recite uma poesia do seu livro. Vou te pedir para ser uma mais curtinha, mas com certeza extremamente profunda e impactante para todo mundo se deliciar por esse livro, Políticas da Natureza, de Caio Menezes. É contigo, amigo. Lucas, meu livro se chama Política da Natureza. Para encontrá-lo, eu estou fazendo a comercialização dele também via internet, na minha página do Instagram, Caio Menezes com S, vai lá no link da bio, que encontra, acessa o meu WhatsApp e a gente conversa diretamente e combina o endereço, a melhor forma de pagamento. E eu vou dizer o poema que dá título ao livro, se chama Política da Natureza, que diz assim: vamos voltar para casa, para nossa mãe natureza. Quero sentir que sou asa sem precisar avião. Vamos pescar a pureza no poço da ilusão. Lá vai ter vida à vontade. Ninguém precisa cidade para morar no coração. Uma família de flores, de tanta delicadeza, trabalha coando as cores que passam para a natureza. Modernizam o seu cortume para ter sempre um perfume se misturando no ar. O cheiro a dispor do vento vai levando o alimento de quem consegue voar. Uma raposa parida em uma sombra de lua continua a sua vida na vida que nem é sua. Durante os primeiros dias, alimenta as suas crias com temperos naturais, o leite mina, aquecido como se fosse fervido pelos fogões maternais. As aves, de pedacinhos de galhos que já viveram, conseguiram formar ninhos onde os seus filhos nasceram, sem calcular as bagagens ou as diversas viagens ao mundo dos vegetais, nos provam que a natureza se mantém numa pureza que não enxergamos mais. Os formigueiros trabalham de maneira tão bravia que os alimentos encalham nas reentrâncias da via.
percorrem sob o verão, atrás de cada quião que alimente os demais. A natureza é a crítica para que nossa política pense como os animais. Que maravilha! Caio Menezes, minha gente, diretamente de São José do Egito, interior do Pernambuco, do sertão do Pajeú para o mundo, publicando esse maravilhoso livro de poesias Política da Natureza, que ele estava agora compartilhando com a gente. Ele que também é doutor em agroecologia, professor na Universidade Federal do Piauí, no campus de Bom Jesus, embora esteja voltando para casa, onde ele se formou na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na unidade acadêmica de Serra Talhada. Caio, alegria demais de falar contigo. Até uma próxima muito breve, hein, meu amigo? Pois é, quero lhe encontrar e agora dizer a você que aquele convite está feito para você ir para São José do Egito. Vá no mês de janeiro, na festa de Louro. Dia 6 de janeiro a gente está celebrando a poesia do mundo inteiro, sobretudo a poesia do semiárido. Queria mandar um abraço muito gostoso em todo mundo que está nos escutando e te agradecer pelo convite. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E aí, você conhece alguém que não gosta de recadinhos do coração? Difícil, né? Então a gente compartilha aqui aquele bilhete sonoro de toda a equipe do Brasil de Fato. Não esquece da gente não, tá? É que precisamos da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, a plataforma que ajuda nessa contribuição. E esse seu apoio pode ser no valor que você puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse apoia.se/Brasil de Fato. O link também está disponível na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você. Olá, eu sou Ivani Oliveira, sou psicóloga e professora de psicologia. Hoje venho falar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que é visto como possíveis disfunções caracterizadas como um distúrbio. As principais características são a falta de atenção, hiperatividade e impulsividade. É um fenômeno multideterminado por questões biológicas e também por questões sociohistóricas. O diagnóstico ele deve ser buscado como um direito da criança e do adolescente em saber sobre si e sobre a sua neurodiversidade, que nada mais é que saber que o desenvolvimento neurológico tem variações e não acontece da mesma maneira em todas as pessoas. Por isso, é fundamental que na escola e na família todos tenham conhecimento sobre o transtorno, a fim de não criarem barreiras que impeçam que as crianças e adolescentes desenvolvam as suas habilidades. O que deve ser evitado é rotular as pessoas que apresentam TDAH. E também não devemos confundir a inquietação com o transtorno de aprendizagem. Crianças e adolescentes com TDAH podem aprender em ambientes com pouca dispersão e que sejam confortáveis para o seu desenvolvimento. O tratamento medicamentoso é indicado. É indicado por neurologistas ou psiquiatras, mas deve ser definido
como um auxiliar para o desenvolvimento escolar. Somente após resultados de intervenções da equipe multidisciplinar, contando com profissionais como psicopedagogas, psicólogas, educadores físicos, pois a prática da atividade física atua na saúde mental, ativando os neurônios responsáveis pela aprendizagem e também liberando endorfina, que auxilia no tratamento de estresse e também da sonolência, do cansaço, da falta de disposição. Família, escola e amigos podem contribuir por meio da inclusão afetiva e social para que crianças e adolescentes com TDAH construam a autorregulação do seu comportamento, da sua impulsividade, ajudando no seu bem-estar e na melhora das relações com seus colegas, professores e familiares. Bom, vamos falar agora sobre as muitas desigualdades no Brasil. E para isso não podemos nunca deixar de lado questões como racismo e sexismo impactando nessas desigualdades. Por exemplo, por um aspecto estrutural, sabemos que a cor da pele ainda influencia no dia a dia da população, né? E isso principalmente quando se colocam em jogo outros aspectos, como a situação das mulheres na sociedade. Será que o acesso à educação, saúde e ao sistema de justiça não tem impacto pela cor da pele e pelo sexo da pessoa? Óbvio que sim, né? E os números também não deixam dúvida que o racismo e o sexismo estão diretamente relacionados às desigualdades. Um relatório lançado recentemente aponta que mulheres negras receberam 47,5% a menos que homens não negros em 2024. Os detalhes agora com Letícia Holanda. A remuneração média de mulheres negras é quase metade inferior à de homens não negros. É o que aponta o relatório de Transparência Salarial e Igualdade. O estudo, divulgado pelo governo federal, mostra que enquanto elas têm salários de aproximadamente R$ 2.800, eles recebem mais de R$ 4.700. A partir do recorte racial, a média salarial dos homens negros foi de R$ 3.647. O levantamento também aponta que, de forma geral, as mulheres recebem, em média, 20% a menos que os homens. Para chegar a esses números, foram coletadas informações de 53 mil estabelecimentos com 100 ou mais empregados. Na remuneração média total, os homens ganhavam R$ 4.745, enquanto as mulheres recebiam R$ 3.755. O Distrito Federal foi a unidade da federação com a melhor remuneração média para as mulheres, cerca de R$ 5.600. Roraima, por outro lado, teve o pior índice, com um salário de aproximadamente R$ 2.160. Em nota divulgada pelo Ministério das Mulheres, a ministra Cida Gonçalves defendeu mudanças estruturais na sociedade para que o país possa avançar na igualdade salarial. Um dado positivo do relatório é a diminuição na quantidade de estabelecimentos com apenas 10% ou menos de mulheres negras em seu quadro de funcionários. Em 2023, 21.680 estabelecimentos estavam nessa condição. No ano passado, esse número caiu para 20.452. Na mesma linha, a quantidade de mulheres negras no mercado de trabalho passou de 3.254.000 para 3.848.000. Diante dos dados de desigualdade salarial, os Ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego lançaram também um movimento pela igualdade no trabalho. A ideia é buscar um compromisso coletivo com a promoção da equidade no mundo do trabalho. O manifesto lembra que, segundo a ONU, serão necessários 300 anos para o mundo atingir a igualdade de gênero. Para o movimento, as mudanças são urgentes e não podem esperar 3 séculos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Letícia Holanda. Entre números e análises, a gente reforça aqui a importância de políticas públicas e ações afirmativas. Essa é uma forma de reparação histórica entendendo a importância de uma equidade, ou seja, deixar nítido que é preciso atuar diretamente nas condições que perpetuam essas desigualdades. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E tá na hora do nosso recadinho que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho. É que estamos em rede. Sou eu, é você e são muitas outras pessoas pelo nosso país. O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o Brasil. São emissoras espalhadas em todas as regiões que recebem e compartilham nossas edições diárias. Lembrando o assunto, aproveitamos para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. E o que é bom, como você sabe, pode ficar ainda melhor. É que essa rede, minha gente, pode crescer. Você, por exemplo, faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria? Para isso, é só se cadastrar no nosso site e o passo a passo é muito simples. Você entra no site brasildefato.com.br e depois vai na seção Rádio Agência. Chegando lá, você encontra simples, fácil, rápido, o link Seja Parceiro. Aí é só preencher um formulário e tá tudo pronto. Ah, mas espera aí, a gente não pode se esquecer também das nossas parcerias nas plataformas de podcasts. Além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir e assinar o Bem Viver de forma digital. Assim você acompanha no seu ritmo a hora que quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. E a gente destaca agora um apoio a iniciativas pela justiça climática. Ela é destinada a povos indígenas, quilombolas e trabalhadoras do campo. É que o Fundo Brasil de Direitos Humanos vai destinar 2,5 milhões de reais a projetos nesse setor. Impulsionada pela COP30, a Fundação vai apoiar 40 iniciativas. Os detalhes com Martina Medina. O Fundo Brasil de Direitos Humanos anunciou que vai investir 2,5 milhões de reais em ações e propostas que fortalecem a luta por justiça climática. A iniciativa foi divulgada no contexto da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, marcada para novembro em Belém, no Pará. O valor será distribuído entre 40 projetos de povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas e trabalhadores da cidade do campo. As doações, que variam entre 50 mil e 100 mil reais, fazem parte de um edital criado para fortalecer os povos indígenas, comunidades tradicionais e a classe trabalhadora. O documento também prevê a elaboração de ações em prol da justiça climática e de uma transição justa. O edital é resultado de uma parceria do Fundo Brasil com diversas instituições internacionais, como a Louds Foundation, a Fundação Ford e a Open Society Foundations. Entre os objetivos está a busca, por exemplo, por soluções coletivas nas áreas de agroecologia, agroflorestas e energia solar. As ideias devem partir das comunidades que mais sofrem os impactos da crise ambiental, mas que historicamente têm menos espaço nas decisões globais. Uma das organizações já apoiadas é a Cúpula dos Povos, que articula movimentos no Pará para incidir na agenda da COP30. As inscrições estão abertas até às 18 horas do dia 25 de abril pelo site do Fundo Brasil, www.fundobrasil.org.br. Repetindo, fundobrasil.org.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Adele Robichês. Locução, Martina Medina. E para quem não conseguiu memorizar o site da Fundação Fundo Brasil de Direitos Humanos, vai mais uma tentativa, tá? fundobrasil.org.br. Lembrando que o link para o edital está disponível na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Eu acho que esse link você até já memorizou, né? Mas a gente repete, tem problema não. brasildefato.com.br. E a edição do Bem Viver desta quinta-feira fica por aqui. Lembrando que você pode nos ouvir na rádio Brasil de Fato 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar também em diversas rádios pelo país.
A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. Edição e produção foi com Douglas Matos e comigo, Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gatinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de áudio e vídeo, Monize Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.